A torcida do Lion tem motivo para comemorar. Mas espera lá, não terminou no G1 nem no G2 o primeiro turno e tem motivo para comemorar? Tem sim, senhor. Depois da saída de Thiago Carpini, que nunca foi unanimidade para o torcedor do Lion, mesmo tendo conquistado o Campeonato Cearense, chegada à final da Copa do Nordeste, tendo sido o segundo time somente atrás do Vila Nova, como o maior time que ficou dentro do G6, mesmo assim, Thiago Carpini não resistiu aos próprios erros que ele cometeu. A instabilidade, oscilação, derrotas que eu vou falar nesse vídeo, como pro Botafogo na Ribeirão Preto 4-1, pro América Mineiro, olha, dentro de casa 3-0, para mim foi o maior desastre desse primeiro turno, foi essa vitória do Mequinha, do América Mineiro lá na Arena Castelão. 3-0, na hora que o Fortaleza precisava engrenar na competição, para mim foi o tiro certeiro que ali a diretoria já deveria ter tomado as medidas. Não tomou, o Fortaleza foi a Goiânia visitar o Atlético e perdeu, jogando com 11 jogadores contra 10, desde do minuto 30, 35 do primeiro tempo e não conseguiu nem sequer empatar. Foi a Goiânia de novo pegar o Vila Nova e conseguiu ser derrotado por um bom mandante, que é o Vila Nova, dentro de casa, mas um primeiro tempo péssimo, onde o time do Carpini parecia estar perdido, literalmente. Um time que tem como visitante a 15ª classificação nesse quesito, muito poucos pontos o Fortaleza consegue fora de casa, um time que tem o maior orçamento dessa Série B, fizeram com que esse juntar de ingredientes culminasse na saída de Thiago Carpini. Thiago Carpini nunca foi aquela unanimidade para o torcedor. Muitos torcedores questionavam a forma como ele tinha de jogar, o time que não tinha conjunto, um time que tinha poucas nuances, mesmo tendo Vitinho, Miritello como os grandes jogadores. Eu penso que o maior erro do Fortaleza foi a saída de Adam Barreiro. Um jogador muito bom, atacante, que já tinha feito gols no Campeonato Cearense, vai para o Boca Júnior. Ali o Fortaleza deu um tiro nos seus próprios pés ao deixar o jogador sair. Ah, mas questão financeira, não tinha como segurar, a Série B, o jogador tudo certo, não queria ficar. Ah, não estou questionando isso, mas ali para mim foi uma perda gigantesca de um atacante que poderia agregar muito valor nessa Série B. Assim como o Mikael está sendo importante no CRB, fazendo gols, o Bruno Santos, que sai do Londrina agora vai para o Mirassol, o Adam Barreiro para mim seria, sem sombra de dúvidas, essa seta apontada à baliza dos adversários. Não foi assim. Ele deixa o clube sente bastante, né, a saída, a sua ausência, e Thiago Carpini também não conseguiu encaixar um time vistoso. Eu não consigo enxergar um jogo bom do Fortaleza que tenha sido assim, uau, foi magnífico. Tirando o segundo tempo contra o Goiás, em que o time desce no intervalo 0-1 e volta e vira para 4-1, eu não consigo enxergar outro excelente momento de um jogo bem bonito, bem conseguido, de triangulações, de jogada de bola parada. E eu não estou falando que nessa Série B tem times assim, atenção, mas você consegue ver um Criciúma, um time bem, que tem critérios, que tem jogadas de bolas ensaiadas, você consegue ver um Operário que tem a força de um Gabriel Bosquilha na sua inteligência no meio campo, que tem jogadas propriamente nas jogadas de bola parada quando ele vai bater falta lateral e falta frontal, um Vila Nova que todo jogo tem uma jogada ensaiada de falta lateral ou escanteio com o Guto Ferreira. Então assim, você consegue identificar nos times que estão no lugares cimeiros algumas características que não conseguia ver no time do Thiago Carpini. Ah, Danilo, mas espera lá, você está sendo muito crítico também. O Thiago Carpini deixou o time no G6, foi o time que, como você disse, o segundo que ficou mais vezes lá dentro, tudo certo. De fato foi, só que o torcedor de Fortaleza, a pressão de um time grande que está nessa Série B, querendo o acesso, querendo estar no G1, G2, G2, é muito pobre, muito pouco que ele conseguiu. Foram 42 jogos em 7 meses, 22 vitórias, 11 derrotas, 9 empates. O Thiago Carpini deixa a equipe do Fortaleza dentro do G6, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Ele mesmo fez questão de pontuar isso em frase escrita para o seu elenco na sua pós-saída, né? Tipo, olha, eu deixo o time, mas eu deixei isso aqui, esse legado de ser campeão cearense, não venci nenhum clássico, é verdade, do maior arquirrival do Fortaleza, mas eu cheguei, fui campeão dos pênaltis, eu perdi a final da Copa do Nordeste, eu eliminando o Sport na ilha, eu deixei o time na fase seguinte da Copa do Brasil, eu consegui colocar o time no G6, que é o que se pede minimamente. Então, pera lá, se for olhar assim frio no fritar dos olhos, na minha visão não foi um mau trabalho. Isso é o pensamento dele. Só que para o torcedor do Lion foi ótima essa saída. E melhor ainda foi o nome que chegou. Onde muitos esperavam Eduardo Barroca, Gilson Kleina, mais do mesmo, esses treinadores que ficam sempre a rotatividade dentro da Série B, o Fortaleza que saiu da caixinha. E assim como o Vila Nova saiu da caixinha ao entrar sem treinador após a saída de Humberto Louser antes da estreia contra o CRB, trazendo o Guto Ferreira,
que era um treinador que recentemente conseguiu acesso com o Clube do Remo, onde o Vila Nova nunca imaginaria que teria Guto Ferreira à frente do seu comando, então foi sair da caixinha, literalmente, assim que o Fortaleza também pensou, aonde muitos falavam até em Givanildo, ou treinadores que já estão rodados aí dentro da Série B, ele pode tirar o Anderson do Novo Horizontino, será que não vem o Humberto Loser do América, será que não vem? Não. Falaram em tantos nomes, alguns blogs, alguns redes sociais que eu vi, sabe? Mas não, ele foi buscar um treinador que tem identificação com o São Paulo e o Fortaleza tem muito disso. Quem vem do São Paulo pro Fortaleza parece que tem uma ligação muito boa, né? Zete em 2004 eu me lembro, 2018, se eu não me engano, o Rogério Ceni chega lá, agora o Paulo Autuori, e foram nomes que tiveram sucesso. Paulo Autuori, que é um treinador campeão de Conmebol Libertadores, campeão mundial, campeão de Copa do Brasil, um treinador renomado, recentemente tira o Cruzeiro da Série B de novo, né? O time evita o descenso do time, depois ele vai para Bolívia, vai para o Peru, classificando o Sporting Cristal, aonde ele traz bons números de lá, 22 jogos, se não me engano, 11 são vitórias. Então, assim, ele traz nesse repertório de sair do Brasil pós-Cruzeiro bons números. Mas são times de baixo escalão. Nada, são times de escalão top dos seus países. O Bolívar disputa Libertadores, Conmebol Sul-Americana. O Sport Cristal tá na Conmebol Libertadores disputando, Sul-Americana também. Então, assim, ele entrega em times de padrão que você certamente conhece. Não estamos falando aí com todo respeito, um Cienciano da Venezuela, um time que o Santos jogou agora, o Central, não sei o que lá. Não. Então, assim, são times renomados, ele tá trabalhando, tá entregando números bons. Paulo Autuori tem peso, assim como eu vejo o Guto Ferreira tendo peso, assim como eu vejo o nome do Moser pesado, assim como eu vejo do Eduardo Batista no Criciúma, que é um treinador que, querendo ou não, tá batendo sempre todos os anos ali em cima. Então eu vejo que o nome do Paulo Autuori traz esse peso pro torcedor de tipo, opa, não foi na mesmice, então já é um bom sinal. Não foi naquela mesmos nomes, mesmos erros que acaba cometendo alguns times, de estar nesse círculo vicioso. Ele foi buscar fora da caixinha, então já traz uma animosidade a mais. Ele vai ter 19 jogos do retorno, vai ter 2 jogos da Copa do Brasil contra a equipe do Palmeiras para fazer. Então ele vai ter tempo para trabalhar. Agora, tempo nessa Série B é difícil, né? Ele já joga terça contra o Botafogo de Ribeirão Preto na abertura do primeiro jogo do retorno, depois já tem Copa do Brasil com 2 jogos sequenciais, depois já tem 2 jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, assim, vai ser uma sequência, se eu não me engano, é o Juventude fora. Eu não olhei os 2 jogos fora, mas são 2 jogos difíceis também. O Fortaleza não vai ter tempo. O seu treinador chega com nome, chega com bagagem e com certeza ele tem no seu repertório boa gestão de grupo, vai sacudir esse elenco. O elenco do Fortaleza é bom, vai trazer o Rossetto de novo, que não estava tendo oportunidade. E toda vez, quando eu estive no vestiário, jogando futebol, e chegava um treinador que não me dava moral, o anterior, quando o outro chegava, cara, parecia que, nossa, agora vai, agora eu vou ter oportunidade. Eu pensava desse jeito e ganhava aquele tônico a mais, aquela força, sabe, espiritual, força de vontade, força de querer voltar a ter animosidade para treinar. E os jogadores que não estão sendo utilizados lá podem ganhar esse peso e às vezes os reforços nem precisam vir de fora, podem estar lá dentro do próprio Fortaleza e trazendo um treinador pesado, um treinador que é maior do que vários jogadores que lá estão, o respeito que eles vão ter com ele, com o comandante, quando ele falar ali dentro do vestiário. Opa, quem tá falando comigo é um Paulo Autuori, pô. O cara foi campeão com o Cruzeiro em São Paulo, o cara é renomado, então eu vou escutar. Ele mandou eu ir por esse caminho aqui, eu vou. Então eu vejo que o Fortaleza fez um movimento muito interessante, um movimento que mostra e demonstra que ele não estava satisfeito de estar na 5ª colocação, porque para muitos times estar dentro do G6 já tá bom demais, mas o Fortaleza é o único time do G6 que mudou de comando técnico, mas ele demonstra para os adversários, eu tenho dinheiro, tenho orçamento, tenho dificuldades também internas, mas eu trouxe um cara que é pesado, um cara que é renomado, um cara que você vai respeitar na beirada de campo quando você encontrá-lo ali. Então, eu vejo um movimento muito forte, um movimento interessante. O Lion vai vir com tudo nesse segundo semestre. Ainda resta 4 meses e meio de competição. Teremos aí agosto, setembro, outubro e parte de novembro inteiro para Paulo Autuori conseguir colocar esse Fortaleza de volta à elite do futebol brasileiro. O Fortaleza, que, ao meu ver, com o Thiago Carpini, derrotas que pesaram bastante, essa do Atlético Goianiense, essa do América Mineiro, essa do Vila Nova, jogando muito mal o primeiro tempo, a estreia contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, assim, a dificuldade que teve de ganhar do Grêmio Novo Horizontino, foram alguns jogos, assim, que ele deixou muito a desejar em termos de qualidade. E parece que o time dele não conseguia ir pra frente. Ficava naquela monotonia, ganha 1, perde 2, ganha 2, perde 3, e ficava nessa balança que, uma balança até positiva em termos de pontuação, mas não era uma balança que
passava credibilidade. Então, assim, a saída de Carpini demonstra que, para mim, o Fortaleza vem muito forte e nessa sequência da Série B, pelo peso, pela camisa, pela tradição e agora muito mais por ter trazido um treinador que é muito forte. Assim como você olha para o Vila Nova de Guto Ferreira, você vai olhar para o Fortaleza de Paulo Autuori. E o nome fala por si, o nome é pesado. Vamos ver como vai ser esse início de retorno aí contra o Botafogo. Botafogo que vem também no recorte interessante, venceu o Juventude. Foi o único time que conseguiu fazer 1 ou 2 gols no time de Caxias do Sul. O time do Juventude até então, nessa rodada 18ª, chegava com 8 gols tomados, agora termina com a segunda defesa menos vazada, com 12 gols. 4 foram do Botafogo. Botafogo, esse mês que aplicou 4 no Fortaleza, vai à Arena Castelão na terça-feira tentar complicar. Fato novo, chegando Paulo Autuori, uma injeção de ânimo para esse grupo. Vamos ver, eu estou na torcida para o Lion conseguir aí fazer um retorno bastante interessante e eu acredito nesse movimento muito interessante que a diretoria fez, trazendo um nome tão pesado. Estimativa positiva, estimativa boa. Muitos ouvi também falando que é um treinador ultrapassado. Negativo. Ultrapassado é aquele que está em casa, aquele que já não procura mais estudar, aquele que não está se ambientalizando, aquele que não buscou culturas diferentes. E o Paulo Autuori não. O Paulo Autuori buscou essa cultura diferente, está no mercado, está ativo, traz consigo a sua bagagem, traz consigo o seu respeito, porque quando eu tive no vestiário um treinador que não tinha ganhado nada, jogadores ali dentro era maior, os caras, os veteranos, aqueles macaco velho, digamos assim, não escutavam o que o treinador tinha para falar, ou se escutava, fingia que escutava. Fala, não, aqui a gente vai por esse caminho aqui, deixa esse cara para lá. Esse cara aí não entende nada não. Agora com o Paulo Autuori, meu amigo, cuidado, é diferente a história. Quem está falando é um cara que tem repertório e história para poder falar os caminhos que o Fortaleza deve seguir nessa Série B. Vou ficando por aqui, um forte abraço. A chegada de Paulo Autuori fez com que motivasse ainda mais o torcedor do Lion. Estamos ansiosos para terça-feira aguardar a estreia do novo comandante do Leão. Forte abraço para vocês, deixa o like, fiquem com Deus.